E as transformações nos objetos que nós acabamos de ver no vídeo anterior, elas também funcionam na estrutura dos polígonos das malhas 3D. Como assim na estrutura dos polígonos das malhas 3D? Um dos conceitos primordiais relacionados com modelagem aqui no Blender é o uso dos chamados modos de trabalho. Como assim modos de trabalho? Vamos criar um objeto aqui. Eu vou criar um cubo e nós vamos aprender como é que funcionam os modos de trabalho no Blender. Os modos de trabalho, eles permitem que você tenha acesso a ferramentas e opções do Blender que não estão disponíveis a princípio na interface padrão. O seletor de modos de trabalho, ele fica aqui no canto superior esquerdo. Então nós temos aqui, por exemplo, nós estamos no modo chamado modo objeto. Quando você clica nesse seletor, ele vai abrir todas as opções relacionadas ao objeto que você tem selecionado. Os modos de trabalho, as opções de modo de trabalho mudam de acordo com o contexto que você tem no momento que você está selecionando ou abrindo o seletor de modos de trabalho. Por exemplo, quando você seleciona uma câmera, ele não vai mostrar todos os modos de trabalho que nós temos para uma malha 3D. Por quê? Porque você não tem modo de você não tem modo de edição e outros modos disponíveis para a câmera, apenas um modo objeto. Quando eu seleciono o cubo, uma malha, ele mostra todos os modos disponíveis para a malha. Do ponto de vista de arquitetura e modelagem, nós vamos usar com mais frequência o modo objeto para manipular os objetos de maneira geral e também o chamado modo de edição. Quando você entra no modo de edição, você vai ter acesso à estrutura da malha 3D. Como assim a estrutura da malha 3D? Você vai de imediato visualizar aqui, por exemplo, os vértices desse objeto. Então eu posso clicar aqui em qualquer um desses vértices. E eu posso aqui também alterar a minha seleção entre vértices, arestas ou faces. Então, por exemplo, eu tenho aqui o modo de seleção de vértice. Eu posso mudar para aresta, eu posso clicar aqui nas minhas arestas. E eu tenho o modo de seleção de face. Uma das vantagens, ou uma das principais vantagens de entrar no modo de edição para polígonos é que você pode aplicar transformações apenas em partes de um objeto. Por exemplo, eu tenho aqui selecionados dois vértices. Se eu pressionar a tecla G e a tecla Z, eu posso mover esses dois vértices apenas no eixo Z. Assim como eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, nesses dois aqui. Lembrando, para selecionar múltiplos objetos, você tem que deixar a tecla Shift pressionada. É só manter a tecla Shift pressionada e sair clicando. Então, G, Z, eu posso mover. Assim como eu posso fazer a mesma coisa com uma aresta. Tecla G, Y. Então, observe como isso era um cubo. Eu estou deformando o objeto com base apenas na sua estrutura poligonal. Se eu voltar aqui para o modo objeto, repare que eu perco acesso à estrutura da malha. Como o modo de edição e o modo objeto, eles são tão usados, ou a grande maioria das pessoas que vai trabalhar com modelagem usa esses dois modos, existe uma tecla de atalho que permite a troca rápida quando você tem um objeto selecionado e você quer entrar no modo de edição, que é a tecla Tab. Toda vez que você pressiona Tab, você vai alternar entre o modo objeto e o modo de edição. E aqui funciona exatamente assim. Você vai selecionar o objeto, pressionar a tecla Tab e você entra no modo de edição. Você vai poder selecionar partes dele para fazer uma alteração, uma modelagem. Por exemplo, eu vou fazer uma janela de seleção aqui nele, nessa lateral, pressionar a tecla G, X, e você vai poder, por exemplo, deformar essa estrutura clicando em um determinado local para terminar essa sua transformação. Pressiona a tecla Tab e ele volta para o modo objeto. Toda vez que você for mover o objeto, aplicar uma transformação no objeto como um todo, você vai dar preferência ao modo objeto. Se você quiser fazer uma modelagem, uma alteração na forma, na malha, na estrutura dele, a nível de vértice, aresta ou face, você vai entrar no modo de edição. Se você quiser fazer
alguma outra transformação, que seja, por exemplo, aqui eu vou pressionar a tecla A para selecionar todos os vértices. Eu posso também mover o objeto como um todo no modo de edição. Só que, na verdade, você está movendo os vértices dele, você não está movendo o objeto. Observe, por exemplo, que esse pontinho laranja aqui, que é a origem, que é o ponto de origem do objeto, ele não está se deslocando. Como ele não está se deslocando, significa que o objeto está parado no mesmo lugar, você está movendo apenas as coisas dentro da estrutura da malha 3D. Então, na verdade, o objeto continua no mesmo lugar. Pode não fazer sentido agora, mas isso faz muita diferença, por exemplo, quando você vai mover um objeto ou quando você vai fazer uma rotação nele. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Essa minha estrutura, ela está aqui nesse determinado local, eu vou mover ele. Repare, eu estou no modo de edição. Eu acabei de dizer que não é recomendável, o ideal é que você não faça isso no modo de edição. Se eu mover ele para cá, para essa posição, e voltar com a tecla Tab, aparentemente está tudo normal. Mas se eu tentar rotacionar ele agora no eixo Z, observe que ele vai rotacionar em volta do ponto de origem. Nós temos como mudar isso depois, mas não é uma rotação. A princípio você não iria esperar que ele fizesse isso. Aí você pode estar se perguntando, tem como corrigir isso? Claro, tem. Nós vamos precisar usar o cursor 3D. Por exemplo, eu vou já adiantar aqui. Se você quiser, você pode, por exemplo, vamos colocar esse ponto de origem aqui na base do objeto. Então eu vou pegar esse cursor 3D aqui e vou alinhar ele com a base. Para fazer isso, nós vamos usar uma opção de Snap aqui do Blender, que você aciona com a tecla Shift S. Quando você pressiona Shift S, você vai ter como alterar a posição do cursor 3D. Então você tem aqui, por exemplo, a opção de mudar o cursor 3D para a seleção. Então, se eu colocar aqui cursor para a seleção, o cursor 3D pula para essa posição aqui. Então, agora que o cursor 3D está alinhado com aqueles vértices na base, eu volto para o modo objeto, venho aqui no menu objeto e aqui nós vamos definir a origem para o cursor 3D. A origem é exatamente esse pontinho laranja. Repare que o pontinho laranja agora está na base do objeto. Se eu tentar rotacionar ele agora em Z, ele gira em volta daquele ponto. E você pode usar isso a seu favor, por exemplo. Se você quiser que ele fique aqui nessa posição, é só selecionar esses dois vértices, Shift S. Essa opção ela está disponível aqui. Se você olhar aqui nesse atrair. Então, Shift S, cursor para a seleção. Repare que o cursor 3D ficou alinhado com aqueles dois vértices. Nós vamos lá em objeto. Definir origem. Origem para cursor 3D. Nós movemos a origem para aquela posição. Isso ajuda também na escala. Por exemplo, se eu aplicar uma escala aqui agora, repare que o ponto pivô é ali na origem. Claro, você pode mudar o ponto pivô para outras posições também aqui usando esse menu. Você pode alterar a posição do ponto pivô.